A segunda rodada de jogos da eliminatória europeia para a Copa do Mundo de 2022 aconteceu e, como você já sabe, como já é de costume, vamos analisar os principais jogos aqui, os principais resultados das grandes seleções europeias. Vamos começar falando da Alemanha, que vence por 1-0 a Romênia, um jogo que não foi muito disputado, a Alemanha dominando a maior parte das ações, como foi característica nessa rodada, né? As grandes seleções tendo maior domínio na maior parte do jogo e conquistando resultados ali de valor mínimo, sem muito esforço, digamos assim, jogos não muito disputados, só a garantia dos 3 pontos também. A Alemanha, quem sabe, passando por um momento de transição, vai ter a saída do Love ao final da Eurocopa, que acontece no meio do ano, ao que tudo indica, né, se for permitido pela crise humanitária que a gente vive, e a Alemanha conquistando 3 pontos rumo à Copa, nesse momento em que muitos jogadores estão chegando à seleção alemã, tem um período de mudança ali, né, a saída de jogadores veteranos, o Kroos anunciou a aposentadoria da seleção nos próximos meses, então a gente fica nessa expectativa de como a Alemanha vai reagir a isso, né? Mas tem reagido bem, conquistando mais 3 pontos nas eliminatórias. Vamos falar também de Holanda, 2-0 para cima da seleção da Letônia. A Holanda também conquistando um resultado não muito expressivo, mas pelos 3 pontos também. É uma característica, vamos falar, né, é importante dizer que tem sido a característica jogos mas para garantir os 3 pontos de equipes de seleções que estão em momentos de transição, assim como a Alemanha, a Holanda também está, né? A Holanda que ficou de fora da última Copa e vem tentando se reerguer, tentando construir um novo método de jogo ali na mão do Frank de Boer. Tem jogadores importantes que vêm jogando, mas que também não tem sido a conexão perfeita ali, o De Ligt, o De Jong, toda essa galera, o Van de Beek. A Holanda buscando se reerguer e alçar saltos maiores, assim como a Itália, que também vence na rodada. E assim, um resultado não de muito destaque, a Itália conseguindo 3 pontos também de uma maneira mais parecida ali com uma Polônia, que sofreu inclusive para empatar, salvo engano, não, a Polônia vence. A Polônia vence com aí a gente tem um destaque, uma belíssima atuação do Leva. O Leva, autor de 2 gols, super importante, um deles um golaço. O Leva continuando a marcar gols, a ser efetivo no ataque, a ser importante para a sua seleção. Outro atacante que vem com essas características, Harry Kane, que ajuda na vitória da Inglaterra. O Harry Kane dando um gol e uma assistência à vitória da Inglaterra por 2-0 sobre a seleção da Albânia. Um dos destaques da rodada, inclusive, é o Harry Kane, ao lado de Ibrahimovic também, que participou ali bem no jogo da Suécia. O Ibra dá 2 assistências, a Suécia consegue pontos também importantes nesse caminho, mas assim, o Ibra principalmente é mais aquela seleção alternativa, que muito se fala por conta do Ibra, a Suécia que tem um caminho difícil para conquistar uma vaga na Copa do Mundo, né? Diferentemente assim, a gente pode falar da Holanda, da própria Inglaterra, que tem caminhos mais sólidos e mais viáveis. Até mesmo a Itália talvez sofra mais do que essas seleções para conquistar uma vaga. Acredito que o grande destaque da rodada seja o jogo entre Portugal e Sérvia. Portugal abre 2-0 com 2 gols do Diogo Jota. A Sérvia busca o empate com a belíssima atuação de Nemanja Radonjic, jogador do Hertha Berlim, que entrou no intervalo para o segundo tempo e mudou a cara do jogo, deu velocidade à Sérvia, deu contra-ataque eficaz, boa participação, ele não teve medo do time de Portugal, foi para cima, arriscou drible, arriscou chute, e foi muito efetivo, muito participativo, na verdade, no time da Sérvia. A Sérvia conquista os 2 gols e aí, aos 93 aproximadamente, o Cristiano faz um gol que claramente a bola entra, mas o juiz não dá, o bandeirinha não dá. O Cristiano se revolta, tem a saída dele de campo indicando que sairia antes do jogo acabar, o que poderia gerar expulsão, nesse caso não gerou. A bola claramente entra, é um lance razoavelmente fácil, com a consideração assim do que costuma ser para nível, inclusive de futebol europeu, de juízes do velho continente, né, de árbitros que atuam na Europa. Um lance relativamente fácil, mas que o bandeirinha, segundo alguns especialistas, se posicionou mal. E aí a gente percebe a falta do VAR e da própria tecnologia de linha do gol, aquele reloginho no árbitro que indica se a bola entrou, não são presentes nas eliminatórias para a Copa do Mundo, o que é um baita erro ali da nossa querida UEFA, mas passou e agora restam explicações, restam justificativas para esse tipo de lance e a expectativa é de que não ocorra novamente, porque o grupo de Portugal é razoavelmente fácil, é difícil que Portugal se complique no grupo, a briga direta é com a própria Sérvia, ou seja, é um resultado que já poderia contribuir muito
para uma classificação, já que se classificam apenas um, e aí o segundo pode buscar uma vaga para repescagem, dependendo da pontuação. Tem todo um regulamento, né? Mas imagina se Portugal é surpreendido, o que é possível, isso é futebol, a gente sabe como o futebol funciona, e por causa de um gol, 2 pontos na verdade, que seriam fatalmente, esse gol representaria 2 pontos a mais, Portugal perde uma classificação para a Copa do Mundo, e daria muito o que dizer por muitos anos esse lance que envolve ali a arbitragem do Dani Markelli como juiz principal, bandeirinha, não vou lembrar o nome agora, mas fica uma situação muito complicada e que a arbitragem tem que torcer para Portugal se classificar sem maiores problemas, porque é claro que daria muita confusão caso isso não acontecesse. A gente tem mais algum destaque aqui, a Bélgica, né, que a gente pode falar também, o empate 1-1 com a República Tcheca, colocar sendo importante, a Bélgica perdendo pontos fora de casa, mas ainda assim a expectativa é que a Bélgica jogasse um pouco melhor, a ponto de conseguir a vitória. A Espanha também joga abaixo do esperado, conquista uma vitória por 2-1 já nos acréscimos contra a Geórgia, mas o importante é que a Espanha vence, consegue seus primeiros 3 pontos, tinha conseguido um empate na primeira rodada contra a Ucrânia em casa, ou seja, uma atuação um pouco abaixo da Espanha até aqui. A Espanha que no final do ano passado conquistou um 6-0 contra uma Alemanha que obviamente é um período de transição, como eu já falei há pouco no vídeo, mas é uma Alemanha, então a gente esperava um pouco mais da Espanha já nesse princípio de eliminatória, mas conseguindo 4 pontos em 2 jogos é dos males o bem menor, né? A Espanha consegue essa virada, o do Dani Olmo no final, um belo gol, com a contribuição clara do goleiro, mas no geral a Espanha fazendo o que tem que fazer, né? No saldo geral da partida. Bom, vou ficando por aqui, vocês já sabem que jogos das eliminatórias, da Champions, do futebol europeu em geral, das principais ligas, tem aqui no meu canal e no meu Instagram. Você pode acessar meu Instagram pelo link que está aqui na descrição. Eu te indico a ler a descrição, tem várias informações, tem coisa bastante legal lá no Instagram, você pode acompanhar entrando pelo link, como eu já falei, não vou repetir isso mais uma vez. E não se esquece de se inscrever no canal, curtir, ativar as notificações, porque vai sair bastante vídeo novo sobre tudo o que acontece no futebol europeu. Você vai ficar por dentro aqui no canal com essa pessoa que vos fala. E, obviamente, compartilhar o conteúdo, porque você sabe que coisa boa a gente compartilha. Vou ficando por aqui. Tchau, até o próximo.